malta, sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Moisés e antes de começarmos o vídeo de hoje, como podem ver, estou acompanhado aqui pelo Igor, do último vídeo no canal. Queria-vos pedir imensas desculpas por não ter postado nenhum vídeo nos últimos meses, mas realmente precisava fazer aqui uma paragem de reflexão, criação de conteúdo, inspiração e por aí fora. Ou seja, realmente não queria estar a trazer vídeos ao canal que não acrescentassem algum conteúdo e que fugissem um bocadinho aquilo que tenho vindo a preparar. No vídeo de hoje eu decidi também convidar o vídeo porque o último vídeo que fizemos centrava-se muito na compra do imóvel e eu acho que agora é um bocadinho importante também conhecermos o outro verso da moeda, que é a venda. Exato. Por isso, preparei aqui com o Igor uma série de questões que surgem normalmente a quem está a vender a casa pela primeira vez e acho que o Igor realmente é a pessoa adequada para respondermos em conjunto estas questões. Por isso, vamos a isso. Não se esqueçam de deixar like no vídeo, subscrever, comentar e qualquer dúvida podem contactar o Igor diretamente, que vão ter aqui os contactos dele na descrição do vídeo. Vamos a isso, malta. Pronto, e a primeira questão que surge logo quando alguém quer vender um imóvel, normalmente queremos vender por diversos motivos, ou porque queremos comprar uma outra casa, porque estamos insatisfeitos, ou porque simplesmente precisamos do dinheiro. E é aqui que surge a principal dúvida de como é que o vendedor fixa O valor. O valor, exatamente. Portanto, o que é que uma agência faz, ou em que é que ajuda uma agência ao possível vendedor neste tema? Ou seja, como é que vocês aconselham o vendedor a fixar o valor do seu imóvel? Muito bem. Portanto, a primeira parte, claramente, é conhecer o imóvel. Convidar o agente imobiliário a conhecer o imóvel, porque cada casa é uma casa, portanto, não vale a pena estar só atrás do computador com as diversas plataformas disponíveis a ver o metro quadrado se não conhecemos a casa. Porque temos que ver as condições da casa, temos que ver a que nível também está estimado a casa, o material de acabamento também claramente faz diferença, se tem ar-condicionado, se não tem, enfim, todas essas condições, As características da casa, para ver os seu todo. benefícios do mesmo, digamos assim, da mesma. Portanto, aqui a primeira parte seria claramente verem qual é o agente imobiliário da zona, um especialista da zona que trabalhe aquela zona, que seja conhecido, de modo a convidarem o mesmo para conhecer a vossa casa. Com o intuito de fazer o quê? Um estudo de mercado. Esse estudo de mercado é feito como? É uma análise comparativa, digamos, em relação a vendidos. Ok. Não só, mas também aqueles que estão a ser promovidos no momento. E, portanto, puxando agora aqui a brasa um bocadinho à minha sardinha, por exemplo, nós na Remax temos uma plataforma que é o Maxwork, que permite-nos verificar qual é o valor, o histórico de imóveis que foram vendidos e saber qual foi o valor de venda. Porque, infelizmente, em Portugal não temos essa informação disponível. Infelizmente não temos. E, portanto, aí andamos um bocado à base de, quando é particulares e querem vender pelos próprios, Sim. andam a perguntar aos vizinhos quanto é que vendeu. O vizinho, às vezes, nem sempre diz a verdade e diz que o valor é X. Depois vamos ver quanto é que o vizinho está a vender. Aqui na zona deve vender-se ao metro quadrado X valor. E temos sempre a tendência, portanto, o particular tem sempre tendência, por experiência própria, a pular um bocadinho sim, o valor. bastante a pôr o valor acima do mercado. Realmente, isto, ou seja, eu quando vendi o último apartamento, efetivamente sofri um bocadinho com isto que eu estava a referir, ou seja, o valor que nós vemos nos anúncios, quase em regra, nunca é o valor exato de venda do imóvel. Portanto, às vezes temos aqui um desfazamento de valores que ronda os 5, 10, 15, 20, dependendo da zona e do imóvel em questão, mas que às vezes pode nos enganar ou induzir um bocadinho em erro, porque uma questão é o valor que nós colocamos à venda e outra realmente pelo qual fechamos o negócio. Sim. E os agentes imobiliários realmente às vezes conseguem nestas plataformas, como o Igor referiu, no caso do Remax, é Remax Work. É o Maxwork, eles conseguem realmente ver o valor pelo qual foi fechado e conseguem apresentar ao cliente os últimos imóveis, o valor realmente de venda
e os valores dos imóveis que atualmente têm em plataforma ou no mercado. Atenção que isso é só na rede Remax, Exatamente. claramente, mas como também a rede é muito É uma grande, das maiores, exatamente, permite-nos ter dependente da zona, permite-nos ter acesso realmente a muita informação. Depois também temos o sistema de informação residencial, que é o CIR, digamos assim, ao qual permite-nos ver, aí não é o imóvel em si, mas é a zona, tipologia e a gama, digamos, de mercado do imóvel. Depois dá-nos ali uns parâmetros digamos, de preço metro quadrado, ou seja, a média do metro quadrado daquela zona para aquela tipologia, e aí acabamos por analisar nestas plataformas qual será, portanto, o intervalo de valor, porque é um intervalo, nomeadamente acaba por ser isso, não é um preço estipulado. É uma ordem de grandeza. Exatamente, na minha opinião, um imóvel vale aquilo que alguém está disposto a dar por ele. Ponto, certo. Mas de modo a promovê-lo, não podemos realmente tirar o valor do mercado. Desajustá-lo através do mercado. Se o mercado procura com aquelas características e está disposto a dar X valor, é exatamente essa questão. Depois aqui também altera-se, e como falaste muito bem, também da urgência que a pessoa tem a vender. E todos nós sabemos que há um proprietário que tenha uma urgência, devido a diversos motivos, de vender um imóvel, acabará por querer promovê-lo um valor mais ajustado, mais, digamos, abaixo do mercado até. E estará sempre disposto à negociação. Num outro cenário, um investidor ou alguém que tem inúmeros imóveis e que não precisa realmente de dinheiro para ontem, provavelmente irá esperar até ter a proposta mais perto do valor da referência. Portanto, isto é também muito importante percebermos nós, enquanto vendedores, qual é que é a nossa motivação. Muito bem, é verdade. E transmitirmos ao nosso agente a dizer, olha, eu sou este tipo de vendedor, ou seja, eu preciso de dinheiro para ontem, portanto temos aqui uma margem de negociação, posso ir até X, preciso de dinheiro para ontem. Ou pelo contrário, olha, não vale a pena apresentar propostas abaixo deste valor, porque eu realmente não tenho essa necessidade toda. Não tenho a necessidade, realmente aqui interessa-me vender o meu imóvel pelo melhor preço, o prazo é um bocadinho secundário. Portanto, isto também cria uma outra relação que é muito importante, ou seja, nós no vídeo que fizemos da compra falámos na relação comprador-agente imobiliário, no caso do vendedor é a mesma coisa, ou seja, é muito importante, seja na versão em que nós estivermos, seja comprador ou vendedor, criarmos uma boa sinergia com o nosso agente, porque temos de lhe dar a maior e a melhor quantidade de informação para ele realmente poder fazer o seu trabalho da melhor forma. Já nem se põe o profissionalismo em cima da mesa, porque esse tem claramente que existir, mas a empatia que se tem com o agente imobiliário vai facilitar muito a comunicação. Porque senão não vai entender o porquê que queres vender o imóvel, com que urgência, porque uma semana disseste isto, na outra semana já é uma informação completamente diferente. E vamos acabar aqui por não nos conseguirmos entender. Nem eu consigo ajudar, nem os agentes imobiliários vão conseguir ajudar o cliente, nem o cliente vai também ser ajudado. E uma coisa que eu gostava de referir, que às vezes alguns colegas meus têm este estigma, o valor da referência que o vosso agente imobiliário vos dá é sempre a melhor proposta que eles acham para vocês. Atenção, quando vocês se fidelizam com uma agência, vocês vão ser cobrados de uma taxa por este serviço, que depois iremos falar mais à frente. Mas basicamente ela está sempre indexada ao valor de venda, portanto, tirem da vossa cabeça que o agente imobiliário não quer o vosso melhor interesse, porque o vosso melhor interesse é também, na realidade, o melhor interesse para ele. Sim. Porque isto é uma parceria, há uma porcentagem que é sempre proporcional, ou seja, não é um valor fixo independentemente do valor de venda. Portanto, quanto mais ele conseguir fazer por vocês, também estará a fazer por ele próprio. Portanto, eu queria só desmitificar, porque já tenho falado com alguns colegas e é sempre este receio, será que ele só quer despachar o meu imóvel? Não. Ou seja, aqui o valor certo e o valor mais elevado também vai beneficiar o agente. Daí a extrema importância de um estudo de mercado e não ser de boca. Exatamente. Claramente que agentes imobiliários, faça a sua experiência na zona, já consegue avaliar o imóvel,
aqui a questão é a única, é que o cliente depois vai querer justificar o porquê desse valor. Ok, você está-me a indicar esse valor, conhece a zona, mas porquê que me está a indicar que realmente é esse o intervalo? E é aí que entra o estudo de mercado. O estudo de mercado é uma prova. Porquê? Porque estamos a falar de factos, estamos a falar de números e de uma plataforma completamente fidedigna. Ou seja, não há eu inventei estes números e acho porque eu vendi o mês passado. Não é uma questão subjetiva nem de opinião, são factos. Exatamente. É uma coisa imparcial, há registros e é uma questão de uma decisão sustentada daquilo que estamos a fazer. Claramente, isto para que não haja aqui um mal entendido de mas foi você que me indicou este valor. Não, eu indiquei-lhe este valor com base nestes factos. Agora, claramente há alterações de mercado e verificámos isso o ano passado que talvez na situação presente em alguns mercados possa haver ali um reajuste de valor. E isso faz todo o sentido. Até eu próprio, nesse apartamento que eu vos mostrei que vendi, eu fui um bocadinho um destes sortudos, e vamos explicar daqui no próximo ponto também o porquê que isso aconteceu, mas obviamente em qualquer mercado há os outliers ou aquelas vendas um bocadinho acima da média que fogem à tendência. Há uma exceção, é verdade. Há sempre exceções a qualquer regra. E vamos explicar no próximo ponto como é que realmente vocês podem melhorar a vossa venda e tornarem-se também numa possível exceção. Vamos a falar como é que vocês podem ser a exceção à regra e, acima de tudo, como é que vocês podem preparar o vosso imóvel para as visitas, que é realmente a fase mais importante para fechar a venda. Sim. Podem ter um ótimo valor de mercado, podem ter um ótimo agente, verdade. Mas se o imóvel não estiver minimamente preparado para estas visitas, cai um bocadinho tudo por água abaixo. E quando estamos a falar de cair por água abaixo, de preparar o imóvel, o que é? Imaginem-se que vocês são um possível comprador e entram ao imóvel que nas fotos feitas pela equipa do Igor, as fotos estavam maravilhosas. Mas entram e têm a família inteira na sala. Logo por aí já vão sentir um desconforto brutal. Total. É verdade. Sentirem-se à vontade para abrirem as portas, pesquisarem fazer problemas, fazerem questões. Ou seja, o nosso primeiro conselho é, na medida do possível, obviamente nem sempre é possível, mas na medida do possível, se estiverem a habitar o apartamento ou a moradia que estão a vender, saiam durante a visita do local. Porque deixa o possível comprador muito mais à vontade, o agente muito mais à vontade, o agente domina a visita, já domina todas as características, portanto é muito importante também prepararem o agente a todos os pormenores que gostariam de ver salientados e aqueles que também são menos bons, também prepará-los no sentido, olha, há esta situação aqui, enfoque esta questão desta forma para contornar, ou há este problema, mas nós na altura em que formos vender a casa vamos corrigir, e é um compromisso assumido já na altura da venda. Ou seja, é muito importante munirem o vosso agente de toda a informação possível e depois entregarem a visita ao agente e não estarem a policiar ou a acompanhar ou a constrangir um bocadinho este momento em que ele precisa realmente estar basicamente tirar-me todas as palavras da boca. É um bocado de senso comum, claramente. Convém o imóvel realmente estar arrumado, estar com condições de ser apresentável. E porquê? O objetivo, claro, é transmitir uma ideia que a família que vai lá visitar o imóvel, as pessoas que vão lá visitar o imóvel, consigam se imaginar lá viver. Ou seja, se apresentar um imóvel sujo, com um mau cheiro, fechado, em que ainda estou a abrir as persianas, causa aqui uma apresentação descuidada. E pouco apelativa. Claramente. Agora também vou ser honesto, isto em termos de brincadeira, se o imóvel estiver abaixo de preço, abaixo de valor, até pode, enfim, é uma questão completamente diferente. Agora, o que estamos aqui a falar são generalizações em que há imóveis completamente idênticos e até melhores que o nosso, com condições melhores que o nosso, e o preço também é de mercado, está justo, e generalizando
acaba-se por ter que apresentar um imóvel em concorrência face aos outros. Quer é que o cliente se sinta bem, quer comprar este imóvel porque realmente gostou do mesmo, mas para gostar do mesmo as primeiras impressões causam bastante impacto. E portanto aqui convém realmente também, caso seja possível, tem que haver esse cuidado também, porque a casa é do cliente, não posso claramente chegar ali, Sr. António, agora vamos ter uma visita. Não. Tem que haver aqui realmente, mais uma vez, tocamos naquele ponto da confiança, naquele ponto de uma boa relação, até porque eu tenho acesso às chaves, é muito importante a gente imobiliário ter acesso às chaves, já que estão a fazer esse negócio, estão realmente investidos. Exatamente, já que vão pagar uma comissão a alguém que vos vai fazer um serviço, não pode ser alguém que simplesmente vai abrir as portas, tem de ser alguém da vossa confiança, ao qual dão a chave de casa, que possa abrir a casa e que, nomeadamente, faça o estilo de vida de cada cliente, se possa adaptar às visitas. Não vale a pena ligar-me de manhã a dizer à tarde que vai ter visitas só porque sim, e isto constantemente todas as semanas. Daí também dou algumas dicas que podem falar com o vosso agente imobiliário, neste caso de haver ali um preenchimento, um horário que seja... Definir, entre aspas, um horário de visitas. Que faça de acordo com o vosso tipo de família. Há pessoas que trabalham por turnos, há pessoas que têm crianças, há pessoas que têm idosos em casa, isso é bastante importante também ter esse cuidado e essa, portanto, essa sensibilidade que eu não posso simplesmente, porque um colega me contactou e quer muito ver a casa, tenho um cliente muito interessado. E então a família, quer dizer, estava a segundo plano exatamente, e prejudicada. Quem vive lá em casa tem que sair a correr para ir jantar fora. Não, isso não pode existir. E aqui é muito importante e terá que ver claramente também com a apresentação do imóvel. Porque por o imóvel estar apresente, as casas desarrumam-se. Ninguém diga que a casa nunca está desarrumada, a não ser que tenha alguém sempre a limpá-la. E portanto há que ter este cuidado e que faz todo o sentido. E ao mesmo tempo, para além de termos tudo arrumado e termos tudo apresentável, a parte do apresentável é muito importante. Porquê? A partir do momento que nós colocamos o nosso imóvel no mercado, estamos ativamente dispostos a vendê-lo. Exatamente. Estando dispostos a vendê-lo, a nossa casa deixa de ser um bocadinho nossa, no sentido de nós temos de tentar pôr a nossa melhor versão da nossa casa apelativa para um cliente, não para nós. Isto quer dizer com o quê? Há coisas intrínsecas à construção do género paredes, portas, pinturas que nós não vamos alterar de propósito para a venda. Agora, em questões de decoração e de arrumação, conseguimos sim despersonalizar na medida do possível o nosso imóvel, sem deixar de torná-lo uma casa, porque se é uma casa habitada, ela tem de parecer uma casa, não pode parecer outra coisa qualquer. Mas tentar retirar à medida do possível aquelas fotos de família muito pesadas e paredes inteiras com fotos de família, artigos muito específicos que nos dizem respeito só a nós e a um gosto muito particular, ou seja, tentar... até salvaguardar a tua privacidade, porque claramente os clientes, quer dizer, se tu um imóvel fizeres 20 visitas, pode acontecer, claramente, se tiver muita procura, ou até mais, também tens de salvaguardar um bocadinho a tua família. Ninguém tem de saber quem são os teus filhos, que atividades é que vocês gostam, podem-vos conhecer minimamente, mas não tem que estar a conhecer claramente a todos os clientes que estão. E acima de tudo, ou seja, partilhando esta opinião a respeito de salvaguardarmos um bocadinho a nossa privacidade, também tem a ver com o facto de, quando estamos tão presentes em casa e em tudo, deixamos pouca margem para que o possível cliente se imagine ocupar aquele espaço. Portanto, é muito importante darmos esse espaço, uma vez que estamos assumidamente empenhados em vender aquele imóvel, nós já fechamos essa etapa, já fechamos esse capítulo, portanto, temos de dar aqui uma abertura para criar um possível lugar a uma nova família. Uma imaginação, digamos assim. E para as pessoas imaginarem, é preciso às vezes deixar um bocadinho as coisas o mais neutra possível, obviamente na medida do possível. Isto leva-me também à seguinte questão, que é: como é que nós podemos maximizar ou melhorar o nosso espaço investindo o menor valor possível? E é aqui que surgiu uma tendência mundial chamada homestaging, que já em Portugal, graças a Deus, já começamos a ter uma versão cada vez maior e de diversas formas, em que basicamente o homestaging já há
imobiliárias que prestam este serviço, há outras Ou empresas. recorrem, o agente imobiliário pode até recorrer. Exatamente. Realmente. Em que basicamente o homestaging, aquilo que é que faz? Consegue primeiro analisar o potencial da vossa propriedade, do vosso imóvel, consegue perceber em termos de espaço, iluminação e decoração aquilo que vocês têm e como é que conseguem maximizar a experiência da visita. Exato. E maximizar em que sentido? Às vezes passa apenas só por um serviço de edição, ou seja, eles não vão comprar nada para a vossa casa, mas vão mudar o layout da sala, da cozinha, dos quartos e retirar ou acrescentar alguns objetos que tinham noutras divisões para tornar realmente as divisões mais apelativas, ou pode recorrer a um serviço de compra de alguns objetos que vos faz falta para realmente tirar o potencial. Imagina, por exemplo, tem uma sala enorme e aquela sala daria para que o futuro cliente fizesse uma sala de jantar e uma sala de estar, mas neste momento vocês têm uma sala enorme sem propriamente esta divisão. Este serviço de homestaging pode-vos sugerir a compra de uma mesa e de umas cadeiras para criar um espaço que inicialmente não estava preciso e assim permitir a visualização imediata do potencial daquela sala. Estes serviços mudam muito, ou seja, há empresas que vos alugam os equipamentos ou o mobiliário, há outros em que realmente vocês têm de comprar, ou seja, aqui há um sem fim de opções, um leque de opções enormes de como é que este serviço ou como é que este sistema pode ser adquirido. Inclusive há uma empresa já em Portugal que faz um staging com cartão. É verdade. E por acaso tenho conhecimento de colegas que já foram bem sucedidos com este serviço. Exatamente. Ou seja, isto não é nenhuma parceria, não é nada, mas genuinamente acho que é um serviço incrível em que efetivamente vocês não estão a comprar mobiliário, o que estão a comprar simplesmente é a imagem do mobiliário. Ou seja, esta empresa faz camas em cartão, veste a cama, parece que tens uma cama ali, ela ocupa a dimensão que tem de ocupar, portanto permite visualizar realmente o espaço que a cama ocupa, mesas de cabeceira, mesas de jantar, cadeiras, por aí fora, e tudo com cartão. No final disto tudo, o cartão é desmontado e passamos para outro, ou seja, não temos o peso do mobiliário que em algumas situações tem de ser comprado ou alugado. É diferente. E atenção, e para que as pessoas fiquem aqui bem esclarecidas, não se trata de fazer reparações ao imóvel, nem de perto, é meramente decoração. É decorativo. Sim, é potencializar a imagem da vossa casa. Exatamente, é mesmo potencializar, de criar, portanto, ali uma neutralidade ao qual, eu gosto mais de paredes cor-de-rosa, eu gosto mais de um verde escuro. É realmente, para mim, quando eu recordo-me de homestaging, é claramente uma neutralidade. É tornar a casa apresentável, digamos assim, a todos os gostos. E apelativa, exatamente. É mesmo essa a palavra que eu considero, é realmente tornar a casa apelativa. Claro que há pequenas reparações, agora falando aqui um bocadinho também no tema passado, da apresentação da casa, que também faz diferença. Pequenas reparações, aquele armário da cozinha tem ali a porta um bocadinho descaída. Ou falta uma porta, às vezes. Ou falta uma porta, vamos tentar arranjar. Ou temos a porta da casa de banho que está descaída e já não fez como fechava inicialmente. Isto são tudo detalhes que ou são reparados já antes das visitas, ou que podemos já transmitir ao agente que, olha, por favor, diga aos compradores que na altura da venda esta situação estará completamente ultrapassada e há este compromisso. E às vezes estes detalhes ou estas ações também motivam ao comprador e fazem a diferença. Malta, acho que é tudo pelo vídeo de hoje. Nós vamos voltar para a semana com mais um vídeo com o Igor para fecharmos este capítulo de como é que devemos ou como é que podemos vender um imóvel e todas as dicas e informações úteis, mas não queria que o vídeo fosse muito maçudo, portanto ficamos por aqui. Por favor, deixem o vosso like, subscrevam ao canal, comentem